Olá, começa agora o Atelier. Neste programa vamos conversar com a artista visual Vera Reichert, que encontrou inspiração na água para produzir um bem vital para o espírito, a arte. Fique conosco! Dona Vera, fala pra gente como a senhora começou nas artes visuais, já que sua formação é letras. Não, realmente, minha formação foi curso de letras, eu fui professora de português, alemão e inglês. E o que aconteceu, por que é que eu larguei a profissão e me empenhei nas artes? Foi quando aconteceu que eu cancelei minhas aulas, quando meu filho quase se afogou numa lagoa, perto de Osório. E eu resolvi então parar de trabalhar e me dedicar aos filhos. Só que, aí, claro, eu estava mais tempo com eles, um dia ele me pediu para mim desenhar um touro para ele. Daí eu mandei ele desenhar o dele, eu desenhei o meu e gostei da forma espontânea com que ele tinha desenhado esse touro. E falei para uma amiga, eu gostaria de aprender a desenhar. Ela disse, eu comecei um curso de desenho agora há pouco tempo. E aí eu fui para essa aula de desenho, e aí nunca mais parei. Então, substituí, assim, já há 30 anos que eu trabalho com arte e fiz diversos cursos de extensões universitárias, fiz workshops e cursos com outros artistas variados. Então, isso me deu, assim, subsídio para realmente iniciar e não parar mais. Assim como há 30 anos eu trabalho com arte, também é coincidência que há 30 anos que eu mergulho. A gente mergulha toda a zona do Equador, acima e abaixo, no mundo todo. Então, com esses mergulhos, eu acabei escolhendo a minha temática. A água, então, assim como a água foi importante quando meu filho quase se afogou, que foi o que me levou para começar o desenho, a água também foi a minha preocupação com o meio ambiente, com a quantidade de água doce que nos resta. E isso, então, desde o começo, os meus trabalhos foram focados em arte, em água. Água. Todos os meus trabalhos de arte, água. Tanto os primeiros desenhos figurativos, depois, inclusive as fotografias, não só as pinturas, foi se tornando mais abstrato o trabalho, mas sempre para mim o que eu desenhava eu pintava, eram formas, texturas, cores que eu via no fundo do mar. E aí depois também na superfície de lagoas, que eu via essas imagens. Por isso, pelo que eu estou vendo aqui no seu ateliê, a predominância do azul e do verde, né? mais do azul, né? E também uma fluidez nas suas obras, né? É decorrente justamente dessa ligação com a água. Com certeza. E como foi a evolução, Dona Vera, do desenho, do touro, né, depois das suas aulas de desenho, para formas tão contemporâneas, né, tão inovadoras de arte que a senhora está fazendo hoje? É que eu sempre achei, antigamente não existia fotografia, então os pintores tinham que pintar as pessoas, as paisagens. Eu nunca tive dentro da minha casa uma pintura, alguma coisa assim, quadro figurativo. Eu sempre gostei do abstrato, de eu poder imaginar o que eu queria vendo a imagem. Então foi uma coisa bem natural de, assim, por exemplo, mergulhando. Meu marido era o dono da máquina fotográfica. Aí ele fotografava um naufrágio, um peixe inteiro. Até que um dia eu peguei, eu não estava interessado no navio todo naufragado ali. Eu tinha visto uma mancha maravilhosa assim no fundo. Eu peguei a máquina fotográfica e fui bem perto e tirei uma foto daquela mancha. Aí ele disse, mas como, o que tu fez? Eu disse, não, agora eu comecei a pesquisar em fotografias no fundo do mar para o meu trabalho. Aí então ele me passou a máquina e desde ali, tudo que eu fotografei a partir dali sempre eram formas abstratas. Me importava a textura, as cores, a forma. Então a fotografia deu um impulso para a senhora redimensionar o seu trabalho? Com certeza, porque daí então eu via assim alguma coisa no fundo do mar e aquilo me chamava a atenção e eu voltava à superfície
e tentava perpetuar nas telas o que eu tinha visto no fundo do mar. Dona Vera, e quem foram os seus mestres, digamos assim, as suas influências nas artes visuais? Diversos. Um pintor de São Paulo, Ayrton Reutemann, muito conhecido, um trabalho bem interessante o dele. Fiz diversos encontros e cursos com ele. Do Rio de Janeiro tinha cursos sobre criatividade com o Charles Watson, que até hoje ainda faz cursos para designers e outras pessoas assim. Foi bem importante assim para abrir a visão e caminho assim sobre a coisa contemporânea, sobre a criatividade. Carlos Vladimirsky, que é um pintor abstrato, pinta a óleo. Com ele eu comecei a pintar a óleo. Ele foi muito importante porque eu comecei a sair do desenho e fui para a pintura a óleo. Mas como o óleo me incomodava, os solventes, eu ficava com dor de cabeça, aí eu procurei alguém que trabalhasse com a tinta acrílica, que era solúvel em água. E aí eu encontrei a Lu Borghetti, de Porto Alegre, também muito conhecida, famosa. Ela dá cursos de pintura e com ela então eu aprendi a técnica da tinta acrílica e desde ali praticamente usei o acrílico. Ainda pinto de vez em quando óleo, mas aí eu pinto uma e já fico com dor de cabeça. Volto para o acrílico. E a senhora chegou a flertar com outras técnicas, como a aquarela, por exemplo? Sim, aquarela até tem essas viradas ali para ti. Eu usei desenho, carvão, desenho com pastel seco. Com a Ariadne Decker, aqui de Novo Hamburgo, eu fiz pastel seco. Daí eu comecei a fazer aquarela. Depois, gravuras, fiz algumas coisas em gravura. Então, eu passei assim por diversas técnicas. E atualmente, eu ainda estou com a pintura em acrílico. A fotografia da superfície de lagoa, sempre que eu vejo formas bonitas na superfície da água, que é feita formadas por proliferação de algas, tem um pouco a ver com poluição, a própria água da lagoa, que as algas sobem, e são imagens maravilhosas assim que dá na superfície da lagoa. Então a fotografia, entrei com a fotografia não só no fundo do mar, e aí alguém uma vez me disse, a fotografia hoje em dia é uma contemporânea. Eu disse, nossa, então eu tenho material à vontade, tanto do fundo do mar como dessa da superfície. E realmente eu tenho assim muita coisa, ricas fotos assim que eu posso sempre utilizar. Entrei daí um pouco em instalações, eu fiz uma instalação na superfície da lagoa, uma espiral de 8 metros de diâmetro, com balões brancos. Até queria fazer lá, só que daí ali eu não conseguia achar um dia sem vento para conseguir ter isso e não conseguia saber como entrar. Eu acabei utilizando uma lagoa menor aqui perto, onde então peguei um dia bem calmo de manhã e consegui fazer. O vídeo ficou maravilhoso. Eu estava com ele na exposição do Museu de Artes, no Marques, em Porto Alegre. Ocupava uma parede toda, assim. Eram balões brancos que tinham uma água azulada, então tinha água dentro do balão e eles estavam na água. Sempre a conversa é água, né? E vou fazer uma espiral bem maior que essa, com mais uma volta e os balões todos um do ladinho do outro. Vou fazer uma espiral com balões, tem água dentro e eles estão na água.
Então, essa espiral também, a espiral desde o começo, quando eu comecei a desenhar, se alguém dizia assim, escolha um símbolo para fazer alguma coisa, eu sempre escolhia a espiral, porque a espiral começa aqui até no caramujo. A gente tem uma espiral na ponta do caramujo. A espiral está em todas as formas da natureza. A gente vai olhar a própria orelha, o girassol, em tudo que a gente imagina tem a forma da espiral. E a espiral para mim é vida, é início, é princípio. A Via Láctea é uma espiral. Então realmente ela tem assim um significado bem grande para mim. Então é a água, reflexos da mão do homem, da natureza, e a espiral. Então essas... E a senhora entende a parte da sua produção como uma denúncia, como a senhora falou agora, a mão do homem sobre a natureza, os efeitos do homem sobre a natureza? Eu não diria denúncia, mas assim, eu busquei uma maneira de chamar atenção para todo mundo se dar conta. A água, temos que poupar, temos que cuidar, porque depois eu vou falar que eu escrevi um livro. No livro eu tenho um gráfico que mostra o que nos resta de água doce no planeta. É uma coisa tão mínima que chega a ser assim assustador. Então é uma maneira de chamar atenção para os jovens. Queria deixar uma mensagem para os netos, para os jovens, que são o nosso futuro, né, os adultos de amanhã, para cuidar um pouco. Se cada um, na hora que escova os dentes, fecha a torneira, ou enquanto está enxaguando o cabelo, fecha a torneira e popa um pouco e não usa assim à vontade, imagina milhões de pessoas fazendo isso, a gente tem um pouco a gente consegue ajudar e poupar e fazer alguma coisa. Então, não é denúncia, é uma maneira de chamar atenção. Tanto que essas imagens que eu tenho nas gotas e nas formas de superfície que eu fotografei, é uma coisa... até um amigo um dia estava vendo eu fotografando isso, que eu entro daí dentro da lagoa com um macacão de borracha e fotografo assim, por isso que parecem fotos tiradas do satélite. Mas aquilo é tão mal cheiroso e fétido, aquilo então não é uma coisa boa, cheirosa e uma coisa agradável. Então, mas o que eu utilizo? Eu utilizo, até aqui tem, eu utilizo a forma, o esteticamente bonito eu capto. Então, estou chamando a atenção para uma coisa que não está legal. Essa proliferação de algas pode ser veneno no outro lado da lagoa, porque os juncos também morreram, mas, entende, não é uma denúncia. Eu chamo a atenção para coisas que eu vejo que estão acontecendo no fundo do mar ou na superfície dos rios e lagoas, mas chamo, assim, mostrando uma coisa esteticamente bonita, digamos. Sim. E a senhora poderia, antes a senhora comentou, né, sobre a escultura que a senhora aproveitou, né, de um resíduo numa fábrica. A senhora pode falar que lhe motivou a utilizar esse resíduo para fabricar suas esculturas? Assim, eu não sou escultora, mas eu fiz 40 esculturas. O que aconteceu? Casualmente, um dia, um domingo, eu fui com um amigo na fábrica dele, que utiliza borracha termoplástica, e eu vi uma coisa imensa nessas cores aqui. Eu disse, o que é isso? Daí ele disse, não, isso é lixo, uma máquina aí ficou enlouquecida, começou a botar para fora, botar, e foi acumulando e deu isso aqui. Eu disse, eu estou vendo anêmonas, corais, inclusive as próprias cores. Então, o que eu fiz? Eu acabei fazendo 40 esculturas. Porque eu fui lá no outro dia, esculpi aquilo que eu via, esculpi essa forma, assim, então eu não pintei, não fiz nada. Eu tirei daquilo que era o lixo, uma borracha termoplástica, TR, e eu fiz uma forma bonita de alguma coisa que estava indo para o lixo. Então, esse aproveitamento de uma coisa que era lixo, eu consegui fazer uma coisa bonita, isso é um reaproveitamento e deixa assim
me deixa muito, muito feliz. E veja que só para não perder o link, além de ser formas de corais e fundo do mar que eu vi, eu ainda botei elas em cima de um material espelhado, reflexo, para de novo, para não perder o vínculo com o reflexo da mão do homem, da natureza, que a gente tem que chamar atenção. Eu chamo a atenção. Então, eu tenho formas do fundo do mar e aqui o reflexo. Então, sempre linkado alguma coisa com o meu trabalho. São essas três principais referências na sua obra: o reflexo, a espiral e a água. E a água. Uhum. E como é que essas três principais vertentes, digamos assim, foram surgindo na sua obra? A senhora foi se apropriando dessa simbologia, né, para desenvolver a sua obra. Como que a senhora percebe que isso foi se construindo? Isso foi uma coisa assim bem natural, vamos dizer assim. Primeiro começou o fundo do mar, eu mergulhava. Eu comecei a ver, talvez pelo aquecimento da água, corais ficavam esbranquiçados, espécies de peixes que eu tinha visto um determinado ano que voltava lá não existia mais. Então, espécies de peixes que não existiam mais, os corais esbranquiçados. Eu vi uma vez uma tartaruga com o estômago cheio de sacos plásticos, porque a comida predileta da tartaruga é aquela mãe d'água. Então ele vê um saco plástico boiando, ela vai abocanha achando que é uma mãe d'água. Então a tartaruga morta porque comeu sacos plásticos. Então eu comecei a ver que essa coisa, esse distúrbio no fundo do mar tinha a ver com o reflexo de alguma coisa que as pessoas estavam fazendo, largando lixo no mar, dos navios e tal. E aí, quando eu vi também essas formas bonitas que eu vi na superfície, essa proliferação de algas, eu também disse, aqui tinha junco, não tem mais junco, alguma coisa não está legal. Então, de novo, reflexo de alguma coisa que as pessoas estão fazendo. Então, sempre esse reflexo me acompanhou, até que eu disse, mas não, eu tenho que linkar isso com alguma coisa. Aí, o que eu fiz? Eu peguei essas imagens e coloquei dentro de caixas espelhadas para elas refletirem e dar essa sensação. E aí eu fiz também uma filmagem por dentro de um caleidoscópio, que também então era, né, esse espelhado. Eu fiz imagens em movimento dentro de uma parabólica, que eu mandei fazer assim, toda de espelhos. Então, sempre linkando isso. A água, que é tudo que eu sempre fiquei trabalhando, os reflexos, então, do que a gente está fazendo, né, na superfície da água, acontecendo isso com a água, e a espiral porque sempre me encantou num caramujo, aquela forma de espiral, desde o início que eu mergulhava, e aquilo foi uma coisa que ficou, e daí eu comecei a ver, nossa, mas na natureza tem tantas coisas que são nessa forma, e aí essa ficou como meu símbolo, e no fim eu fiz um trabalho bem interessante com esse vídeo que eu fiz, dessa espiral grande na superfície da água. Então, ficou tudo linkado um ao outro. Dona Vera, e fala pra gente assim, suas principais exposições, né? Dá pra dizer que a senhora é uma artista consagrada, né? Reconhecida. Quais são as suas principais, então, exposições, né? Importante, eu considero as exposições individuais, porque aí são só minhas. Eu já fiz 28 exposições individuais. Foram 4 em Paris e as outras 24 pelo Brasil. Bahia, interior do estado, aqui. Porto Alegre, principalmente, que é onde eu mais expus. A última exposição individual foi no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, no Marx. Foi uma exposição muito grande, ficou bem expressiva. Eu consegui colocar pinturas, caixas espelhadas, vídeos, objetos e instalações.
Foi assim, fotografias também, nas gotas, dentro das gotas eu fiz uma parede inteira assim, só com essas gotas, ficou bem interessante. Então essa foi assim bem importante aqui. Então são 28 exposições individuais que eu já fiz e todas elas bem importantes, lugares importantes. Coletivas, centenas. Eu devo estar perto dos 200, eu acho que participo de exposições coletivas. No exterior e no Brasil. O exterior foi França, Áustria, Bélgica. Participei de outras coletivas que vão passando também de país em país. Fizemos exposições coletivas nesse ano que passou em Montevidéu, já 2 exposições coletivas bem importantes, em locais e galerias importantes. Coletiva em Caxias do Sul, coletiva em Florianópolis. Então, coletiva tu entra junto, tu é uma a mais. Importantes são as individuais, que é só teu trabalho, né? Então, mas... quando eu penso, né, eu já fiz tanta coisa, já escrevi esse livro, eu digo, já dá para quase ir pensando em parar, mas não adianta, é que como a gente está nesse meio, tu sempre é convidada de novo, né? Daí convida para uma individual, convida para uma coletiva e a gente se empolga e vai fazendo, né? Mas a senhora realmente pensa em parar? Não, eu penso em... já tive filhos, plantei árvore, escrevi um livro, eu podia estar pronta. Mas não adianta, a gente não consegue parar. É uma coisa assim maravilhosa de pensar que mesmo com idade, mesmo eu sendo velhinha, eu ainda vou conseguir pintar e desenhar. Então é uma atividade muito prazerosa, né? Da forma como a senhora está falando, eu entendo que a senhora se considera muito realizado com esses 30 anos de... eu acho que talvez você captou isso aí, então. Com certeza, foi assim... Eu poderia dizer que, nossa, já fiz, né, o que eu nunca pensei que eu ia fazer, eu consegui. Então, mas não adianta, tem as curadoras, as donas de galeria, eles vão envolvendo a gente. Não, vem aqui, vamos fazer, tá. Então, mas daí entra com alguma novidade. Então, eu fiz pintura em estanho, eu fiz também, eu derreti o estanho. Eu antes estava no meu arsenal de perguntas, assim, sobre como você enveredou por esse caminho, né, do estanho. Vou te dizer por quê. Porque o meu ombro direito, ele voltou para frente, de tanto pintar e desenhar. Eu tenho ele virado para frente. E era tanto, eu não sabia que era esse o problema, era tanta a dor no meu braço e eu não sentia minhas mãos, eu tive que interromper a pintura. E levou quase 2 anos para mim descobrir que isso era um síndrome do desfiladeiro torácico que me apertando os nervos e que fazia isso. E nesse meio tempo, eu não conseguia parar, nunca consegui parar. E daí eu comecei a fazer essas coisas em estanho, que eu derretia o estanho e derramava em cima de uma superfície e ia pintando assim algumas formas, né? Então isso... Então você buscava a forma. Sim, eu procurava fazer alguma coisa assim que me lembrava de novo formas do fundo do mar, vamos dizer, né? Ou formas que eu via na superfície das lagoas. Então, isso foi uma maneira de essas esculturas, de ficar pesquisando, pensando como fazer a base delas, para daí optar por um material com reflexo. Aí comecei a selecionar as fotografias que eu tinha do fundo do mar e da superfície. Então foi assim uma maneira de... Isso aqui foi a última invenção. Eu resolvi, porque ainda agora, quando eu pinto, eu tenho que pintar um pouquinho e já tenho que parar e me alongar e tal. Então eu me prejudiquei. Então agora eu inventei isso aqui, eu pedi pro meu marido, é engenheiro mecânico, então eu falo, né, como é que eu quero e tal, e daí ele faz para mim. Isso aqui seria para, digamos assim, eu vou encher de tinta, aqui dentro tem uma seringa, eu tiro ela, encho de tinta, coloco aqui, e daí isso aqui fica para cima, né? E daí isso vai descendo assim devagarinho, e enquanto desce eu vou fazendo as pinturas como eu quero, entendeu? Eu faço formas e coisas.
Então eu estou sempre inventando alguma coisa. Isso aqui eu não testei bem ainda, eu só fiz um trabalho. E eu tenho que substituir, em vez de ficar pintando e não conseguindo. Isso aqui foi outra coisa que eu inventei também. Um dia eu adoro bolachinha com manteiga e mel. E um dia eu passei assim, daí eu fiquei fazendo mel para lá e para cá, aquilo deu umas imagens. Eu digo, nossa, eu vou fazer isso com tinta. E aí eu fiz isso aqui, de fazer. Então isso aqui eu consigo fazer sem que me doa, entendeu? Então, entre uma pintura e outra, eu faço outras coisas. A senhora vai experimentando para driblar essa dor que... técnicas diferentes, Depois de tanto tempo, a senhora teve esse problema no Então, o vídeo, essa espiral deu muito trabalho, de amarrar aqueles 100 e poucos balões, né, naquela grande espiral de 8 metros que eu fiz. Mas tudo isso dá para ir fazendo com calma, né? Então, Vera, e por que a senhora comentou, né, que queria deixar um recado, né, para os seus netos? Mas o que lhe fez escolher as letras, voltar às letras? Voltar às letras. Eu sempre pensava, nossa, eu fiz curso de letras e sou uma artista visual, não deixei nada escrito. E aí um dia meu filho, não sei o que, eu mostrei uma imagem para ele de um trabalho meu. Ele disse, mãe, mas quando tu fizeste isso aí? Eu disse, nossa, eles não sabem nada do que eu fiz. Eu vou botar isso no papel, com imagens, e para deixar isso para os meus netos. E eu disse assim, vou deixar também essa mensagem que eu tento passar com o meu trabalho sobre água, essa advertência de que eles podem ajudar e podem fazer alguma coisa no futuro aí sobre a água, cuidar, ajudar, ver o que pode ser feito. Aí eu comecei a escrever. Nossa, e aquilo foi indo, acabou dando um livro de 257 páginas. E aí eu conto aqui toda a minha trajetória com imagens de cada técnica, escultura, fotografia, vídeo, desenho, pintura, como fui do figurativo ao abstrato, toda essa passagem eu conto aqui, sempre permeada com um texto sobre água, né? Então, ficou um livro muito bom, ficou o material, tudo ficou muito bom, as imagens foram bem selecionadas e ficou realmente um livro bem legal. E a senhora pretende parar por aí ou tem mais algum projeto em forma de livro pela frente? Não, em forma de livro acho que não. Como eu disse, aqui eu contei já tudo que eu tinha para contar. Falei sobre a água, tudo que eu tinha para falar, muito bem, já bem completo. E toda essa minha trajetória até agora também está toda documentada aqui. Cada período, cada técnica com imagens e dizendo como e porquê e como eu cheguei nisso. Tá super bem. Agora essas coisas novas que eu estou fazendo, tipo isso aqui, né? Isso são coisas que de repente dá para fazer um catálogo suplementar a isso, né? Por exemplo, aqui saiu esse catálogo que foi da exposição do Marx e então de repente tenho coisas diferentes para mostrar, para não deixar sem estar documentado, até para deixar isso pronto para os netos e para quem quiser olhar futuramente. Aí faz pequenos catálogos como um adendo aqui, porque aqui já está tudo completinho. E esse título assim, por que a inquietude do olhar? Todo mundo me pergunta, né? Por que a inquietude do olhar? A inquietude do olhar porque sempre eu achei assim que o meu olhar era inquieto, sempre procurando novas técnicas, coisas diferentes para fazer, ver as coisas de uma maneira diferente. Então, em relação então ao meu trabalho, a inquietude em relação ao meu trabalho de sempre procurar coisas diferentes. E também a inquietude em relação à água no nosso planeta. Então, eu achei que ficou assim interessante. Aí quando eu pensei a inquietude do olhar, eu fui
né, para pesquisar se isso já não existia, né? E aí quando eu lancei na internet não apareceu nada, eu digo, então é isso mesmo. E aí em inglês, a minha nora americana, ela fez a tradução, ela disse, não existe essa palavra em inglês, a inquietude do olhar, né? Isso não existe. Aí ela chegou a um resultado bem legal, que é o olho sem descanso, que não deixa de ser a mesma coisa, né? The restless eye. Então ficou... Mas a inquietude do olhar também é uma tradução da arte, né? Porque a arte, ela provoca inquietude, né? Pelo menos... Para mim, com certeza, Ela tende a provocar isso. Né? Sim, com certeza. Então, em relação a tudo, né? O que vai fazer, que cores vai usar, que técnicas, o que mais pode ser feito, inventado ou alterado. Então, sempre tem a novidade, a inquietude. Dona Vera, então, como a senhora começou como professora, né, sua vida profissional, a senhora não sentiu vontade de retornar para a magistratura, quer dizer, lecionar? E também, aproveitando o gancho, né, para encerrar o programa, que mensagem a senhora deixa, por exemplo, quem está iniciando nas artes visuais? Bom, são duas perguntas, vamos separar. Primeiro, vontade de retornar, o que aconteceu? Como ex-professora que eu fui, um dia eu falando sobre a água, uma diretora de uma escola disse, não quer vir dar uma palestra para os alunos falando do teu trabalho e água, que aqui engloba um monte de coisa. Então eu fiz em escolas em Santa Cruz do Sul, Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapiranga, diversas escolas eu fui e apresentei o meu trabalho e a mensagem sobre água. E então você me dizia, né, que dava um quê de bióloga, né, uma mergulhadora falando sobre arte. Não, é porque eu sou artista visual e sou mergulhadora, mas não sou bióloga. Então eu fiz audiovisuais bem interessantes, assim, com todo o trabalho e falando bastante sobre água e ao mesmo tempo assim mostrando o que eu fiz, que técnicas eu usei para expressar essa preocupação com água. Então passei nas escolas essa mensagem, passei essa mensagem no meu livro. Então agora a segunda pergunta qual foi? A segunda pergunta é que a mensagem que eu deixo. A mensagem para quem está iniciando. Para quem está iniciando em artes, tem que gostar, tem que estar querendo realmente trabalhar com artes. Para mim foi muito gratificante, é uma realização a gente poder, são obras que tu vai deixando, cada trabalho que tu faz é uma coisa que fica, que com o olhar do espectador ou do leitor traz uma outra dimensão, porque tu sempre tem um olhar diferente, uma leitura diferente de pessoas. Então, as reações são as mais diversas. E isso é muito gratificante, a gente vê como a gente atinge as pessoas. Eu atinjo, talvez por causa da mensagem que eu passo junto com o meu trabalho, mas é impressionante assim, o retorno que eu recebo das pessoas, que então a gente vê que ficam tocadas com o trabalho e que é enriquecido por esse tema que eu trago junto, né? Então, é importante ter o que tem que diferenciar ou uma técnica que a pessoa olhe o trabalho, isso é do fulano. Ou então, tem que também vir junto com o tema que, só pode ser a Vera, que está falando de água, ou coisas assim. Então, esse caminho acaba encontrando, vai começando, vai vendo o que gosta, vai fazendo e cada um encontra a sua brecha, o seu caminho de como se expressar. Assim como a água vai assim fluindo. Como a água vai fluindo e vai encontrando rolando, caminho até o mar. Isso aí. Obrigado, Ana Vera. Foi um prazer. Obrigada.
What a beautiful pussy you are.